Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e estou no livro de Isaías, o capítulo é o 11 e o versículo é o 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo fortificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor a Deus. Eu sempre já preguei algumas vezes mesmo em lives e na igreja esse versículo, esse capítulo, o qual essa palavra Deus me deu no ano de 2011, para que eu viesse assim. Na época eu não tinha como estar pregando, e Deus me deu assim para mim estar falando para os pastores, para os líderes de jovens, para que assim eles firmassem nesses 2 versículos apenas, fizessem campanhas e clamassem a Deus, para que Deus desse esses 7 Espíritos do Senhor aos jovens do nosso país. Falei para alguns pastores, mas não me deram ouvido. Quem é a irmã Maria José para alguém dar ouvido? Né? Sendo que foi Deus que me instruiu a isso, a pedir os 7 Espíritos de Deus, o qual se mostra aqui em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. E tem também Apocalipse, o qual Jesus Cristo, quando veio a João, lá na ilha de Patmos, ele diz: eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então Cristo é o que tem os 7 Espíritos de Deus, estão em Cristo, estão no Salvador. E aquele que busca a Ele, Ele também dará. Aquele que busca a Ele, aquele que obedece, que tem os seus mandamentos e o guarda, ele diz que Ele e o Pai virão e farão em nós morada. Então, se Ele já tem os 7 Espíritos de Deus e vier fazer em nós morada, foi isso que Deus me deu o entendimento para estar falando assim com os pastores, mas não me deram ouvido, porque ninguém vai, dar ouvido à irmã Maria José, a irmã que seja, sei lá, a irmã Doquinha, como pastores dizem por aí, porque só eles são os sabichões, só eles são os entendidos, só eles são o que Deus fala com eles, quase fazendo como Moisés. Quando Deus falou ali para Moisés, Miriam, a sua irmã, e Arão chiaram e começaram a dizer que Deus só fala com ele. Não, Deus fala conosco também. Mas o que é que Miriam ganhou? Uma lepra na cara, Então, infelizmente, se desde 2011, há 11 anos atrás, os jovens tivessem, através dos seus líderes, feito vigílias, clamores por os 7 Espíritos do Senhor, a transformação desse país já estava 90% ganho. Mas ninguém dá ouvido aos menores, aos pequenos, E quem eu tive analisando, quem tem os 7 Espíritos de Deus no mundo inteiro
há pessoas que têm o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, inteligência, espírito de fortaleza, né? Espírito até de conselho, porque existe por aí os conselheiros, né? Tem até, já é até uma profissão, conselheiro. Levanta-se nessas instituições os conselheiros. Então são aqueles que têm o espírito de conselho. Os grandes sábios têm espírito de sabedoria. As pessoas que são inteligentíssimas têm um conhecimento fora de série, que é difícil, mas é o espírito, é um espírito de Deus. Um espírito de fortaleza, pessoas que caem, mas se levantam. Pessoas que montam um comércio 9, 10 vezes, tenta, faz e depois tem vitória. Monta uma estratégia de algum propósito, de alguma coisa, não deu certo, eles lutam, fazem de novo, até dar certo. Ah, desse jeito não deu certo, vai dar daquele, e se esforça de um lado, e se esforça de outro. Isso, né? Isso também vem de Deus. É um espírito de fortaleza, o espírito forte do Senhor que está nessa pessoa, que ainda que ela caia, mas ela vai se levantar e ela vai fazer coisas novas. E Deus, vendo esse esforço, Deus ali dá a vitória. Por muito cair, mas acaba tendo vitória. Jesus também disse para umas parábolas para os discípulos que uma mulher que tinha um juiz iníquo e ela vinha todo dia pedir para que ele julgasse a sua causa e ele não julgava porque ele era iníquo. E um dia ela insistiu tanto, todos os dias, que aquele juiz disse: olha, eu não temo a Deus nem aos homens, mas porque tu me importuna tanto, eu vou julgar a tua causa. Então essas pessoas têm esse espírito dessa mulher, espírito de fortaleza, que ainda que caia, se levanta pelo seu objetivo. Eu tenho visto muitas pessoas que têm isso. E tenho visto pessoas que não têm nenhum, infelizmente, espírito de Deus, né? Pessoas que estão no lixo, pessoas que nada fazem, pessoas que quando fazem, não deu certo, elas ali deixam de lado. Pessoas que não têm fortaleza nenhuma. São pessoas que muitos chamam de preguiçosas, que só querem dormir, querem viver paradas, porque elas tentam, não dá certo, e ali elas se acomodam, entram numa depressão. São pessoas fracas de espírito, pessoas que vivem na terra porque está vivo, não é porque vê os outros viverem, é porque está vivo. Tem pessoas que já entrou até em depressão, que não tem nada desses espíritos, 7 espíritos do Senhor. São pessoas desprovidas, infelizmente, de sabedoria, pessoas desprovidas de inteligência, de fortaleza, de conselho, de temor a Deus. Pessoas desprovidas. Então é dessas que nós temos que nos compadecer e orar a Deus por cada uma delas, para que Deus tenha misericórdia desses seres humanos que estão por aí, que nada fazem, nada sabem, nada entendem. Não julguemos, porque só tem aquele a quem Deus der.
Só faz aquele a quem Deus consente. A palavra diz: ai do homem que diz, eu vou para tal lugar e vou passar um ano lá e depois eu volto. Ainda diz assim, louco. E se não tiver mais volta? E se tu morrer amanhã? Antes dizer, se Deus quiser. Então, eu estive analisando pessoas que não têm nenhum desses espíritos. São pessoas apenas seres viventes, seres vivos. São imagem e semelhança de Deus, porque são gerados do primeiro homem, que teve a imagem e semelhança de Deus. Mas são pessoas que não têm prosperidade alguma em setor nenhum, nem mesmo de viver, de se esforçar para ganhar o seu pão de cada dia. Vamos orar por essas pessoas. Não vamos julgar essas pessoas, não. Porque nós fazemos porque Deus dá a coragem, Deus dá a vontade de vencer, de fazer e dizer, não deu certo, mas agora vai dar. Desse jeito não deu, mas eu vou daquele outro jeito. Não pense você, não pensamos nós que nós somos alguma coisa. Não. É Deus, é o Criador em nós. Se Ele nos der sabedoria, nos der inteligência, conhecimento, conselho, fortaleza, faremos muitas coisas. Mas o que eu mais admirei foi o primeiro e o último Espírito de Deus. Os 5 Espíritos de Deus, a humanidade, alguns têm. Outros não têm sabedoria, tem os outros 4, os outros 3. Mas nós temos que ter os 7 Espíritos, porque o primeiro é o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus verdadeiramente em nós. Esse é o primeiro Espírito que nós temos que ter. E o último, que é de temor a Deus, porque o temor a Deus já é o princípio da sabedoria. E eu tenho analisado, se não temos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Deus vivo, e não temos o espírito de temor a Deus, vencemos nessa vida, progredimos nessa vida, prosperamos nessa vida, fazemos tudo o que fazemos dá certo, mas não tendo temor a Deus, nem o Espírito Santo de Deus, vamos usar os 5 Espíritos do Senhor para o mal. Como diz a palavra, são mentes brilhantes planejando o mal. São pessoas sábias, pessoas inteligentíssimas, saudáveis, fortes, têm um vigor físico, conhecimento, conhece tudo, entende tudo, mas não tem temor a Deus, não tem o Espírito Santo do Deus vivo. Por isso que andam fazendo tudo que é mal, construindo bombas, construindo armas, construindo esses lugares que eu até esqueci o nome, que coloca as pessoas quando eles sequestram, cativeiros, construindo as coisas que a gente presta atenção. Gente, como são inteligentes, como fazem tudo da melhor maneira possível, mas para o mal. Então, não adianta ter mente brilhante, não adianta ter espírito de sabedoria,
Porque o espírito de sabedoria é de Deus. Mas quando nós passamos a usar o espírito de sabedoria para o mal, não fica mais sendo sabedoria de Deus, fica sendo astúcia, fica sendo sabedoria humana e diabólica. E tem muitos que estão tendo esses espíritos, infelizmente. Deus deu não para isso. Deus não deu para o mal, Deus deu para o bem. E essas pessoas não têm esse conhecimento. Muitos têm sabedoria, têm tudo, mas não têm o conhecimento. Para que é a sabedoria? Para que Deus te deu sabedoria? Misericórdia, Jesus. Que o Senhor venha falar mais e mais aos corações. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.